Gênesis capítulo 6, para começar. Hoje vai ser rápido, curto e grosso. Não tem muito o que falar, não. Isso, se assente. Gênesis 6 até o 8. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, e lhe nasceram filhas. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhe agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com eles para sempre. Ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia nefilins na terra e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhes deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais e os pequenos e as aves dos céus. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Diga aí, misericórdia. Olha só. Capítulo 9 agora. Eu vou falar pouco porque eu vou ler muito. Gênesis 9. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Todos os animais da terra tremerão de medo diante de vocês. Os animais selvagens, as aves do céu, as criaturas que se movem rente ao chão e os peixes do mar, eles estão entregues em suas mãos. Tudo que vive e se move servirá de alimento para vocês. Assim como lhes dei os vegetais, agora lhes dou todas as coisas. Mas não comam carne com sangue, que é vida. A todo aquele que derramar sangue, tanto homem como animal, pedirei contas. A cada um pedirei contas da vida do seu próximo. Quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi o homem criado. Mas vocês sejam férteis e multipliquem-se, espalhem-se pela terra e proliferem nelas. Então disse Deus a Noé e a seus filhos que estavam com ele: vou estabelecer a minha aliança com vocês e com os seus futuros descendentes, e com todo ser vivo que está com vocês, as aves, os rebanhos domésticos e os animais selvagens, todos os que saíram da arca com vocês, todos os seres vivos da terra. Estabeleço uma aliança com vocês. Nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E Deus prosseguiu: este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as gerações futuras. O meu arco que coloquei nas nuvens será o sinal da minha aliança com a terra.
quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco-íris. Então me lembrarei da minha aliança com vocês e com os seres vivos de todas as espécies. Nunca mais as águas se tornarão um dilúvio para destruir toda forma de vida. Toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que vivem na terra. Concluindo, disse Deus a Noé: esse é o sinal da aliança que estabeleci entre mim e toda forma de vida que há sobre a terra. Agora sim, pode dizer glória a Deus. Glória a Deus. Assim vai bem, não é? Gênesis fala do início das coisas. A ciência, ela fala que a Terra tem milhões de anos, milhões. Mas aqui em Gênesis diz que Deus criou as coisas. Criou o sol, criou a lua, criou a terra, criou os homens. E tudo isso um dia após outro dia. E em outro texto diz que para Deus 1000 anos é como se fosse um dia. E um dia é como se fosse 1000 anos. Quer dizer, para Deus não há tempo. Então, quando nós lemos a Bíblia, nós temos que separar as coisas literais, as coisas históricas, as coisas culturais, né? E as coisas figuradas. Então, Deus criou o homem e a mulher, amém? Mas não quer dizer que Deus fez um boneco de barro e assoprou. Também não quer dizer que Deus fez o homem tirando do macaco. Também não, porque são coisas diferentes. Evolução é uma coisa e criação é outra coisa. Nós cristãos somos da ideia do criacionismo. Deus criou. Agora, como que Deus criou a terra? Chegando lá, a gente pergunta. Como Deus criou o homem? Chegando lá, a gente pergunta. Porque a ciência comprova que há milhões de anos está acontecendo. Mas sabemos pela história dos judeus que eles contam a partir de Adão como se fosse quase 6.000 anos. É história. Eles estão no ano de 5.700 e pouco, chegando quase 6.000. Então, historicamente, nós vamos entender que a história dos judeus contam-se há quase 6.000 anos. Mas não quer dizer que é a história da humanidade. Amém? Quando Deus chamou Abrão, ele estava numa cidade. Sai da sua casa e vai para outro lugar. Então, ali já havia uma civilização, já havia uma cultura, já havia um povo que fazia um monte de coisas. Então, a partir desse pensamento, nós podemos entender que há coisas antes dos judeus e vai haver coisas depois dos judeus. A nossa Bíblia, as Sagradas Escrituras, vêm dos judeus. Então, nós nos baseamos nisso, porque o nosso Salvador é judeu. São as nossas origens, né? São o nosso fundamento. E, através da cultura judaica, nós temos, né, o nosso guia, o nosso caminho a seguir. Para a alegria nossa, os judeus não reconheceram Jesus como Messias. De um lado é glória a Deus, do outro lado é misericórdia, porque para eles estão aguardando ainda o Messias. Mas para nós
Foi bênção porque eles, não reconhecendo, abriram-se as portas para o Evangelho chegar até nós, para esse Messias chegar até nós. Aí, por isso, nós dizemos glória a Deus. Mas quando Deus criou o homem nessa história, Deus criou o homem para ficar numa boa, para ficar tudo tranquilo, tudo zen, tudo em paz. Imagina Adão e Eva e seus filhos ali no Jardim do Éden. Tudo tranquilo, não tinha sol escaldante, não tinha frio, como aqui, por isso que eu falei, né? Quem está com calor, quem está com frio. No mesmo ambiente, nós temos pessoas sentindo coisas diferentes. Mas ali no Jardim do Éden não tinha nada disso. Tinham animais, eu não precisava ter medo de animal. Não sei se tinha barata, nem lacraia, não sei. Não sei. Mas se tivesse, não teria medo. Porque não teria o receio daquele bicho, um rato, por exemplo, trazer uma doença, uma bactéria. Imagina no Jardim do Éden tem um mosquito da dengue. Nem roupa os caras tinham. Covid, já pensou Adão usando máscara? Não tinha essas coisas, estava tudo muito bem. Mas aí, diga aí a coisa virou. Um animal que não mordia, um animal que não causava mal nenhum, foi conversar com Eva. É figurado, porque até hoje a gente não viu nenhum animal conversando com o ser humano, amém? Exceto a mula de Balaão. Mas, lembra que eu falei do figurado? A serpente entrou ali no jardim e passou uma conversa em Eva, e Eva, por sua vez, passou uma conversa em Adão, e entrou uma coisa chamada, o quê? Pecado. Aí a coisa desandou tanto. Desandou tudo. E do pecado houve uma consequência. Seria a morte, diga assim, seria. Mas a misericórdia de Deus sempre nos alcança. Deus proveu o animal morreu no lugar de Adão e Eva, só que a consequência foi ser expulso do Jardim do Éden. E sendo expulso, tem que vestir roupa, sentir calor, sentir frio, bichos, animais peçonhentos, um trabalho árduo que não tinha antes. Mas foram tocando a sua vida. Na virada do dia, que era de tarde para de noite, no pôr do sol, Deus sempre ia conversar com Adão, lá no jardim com Adão. Deus estava ali. Mas quando expulsos, o ambiente já não era propício para Deus se manifestar, para Deus se encontrar. Então, aquelas lembranças, aquelas conversas que Adão tinha com Deus, com o tempo foi esquecendo. Nós temos isso, né, de esquecer. O ser humano é muito imediatista, é hoje. E aí foram nascendo filhos, e nascendo filhos, e nascendo filhos, e aquelas gerações foram esquecendo das conversas que Adão teve com Deus, das orientações, da alegria, dos momentos. Você imagina ali Adão conversando com Deus e falando, Deus, por que isso? Para que aquilo? Como é que acontece aquilo outro? Né? Tinha ali essa liberdade, e já fora do jardim não havia mais isso. E aí foi tendo a predominância da natureza humana. Lá no Jardim do Éden, predominava a natureza de Deus, a identidade, as características de Deus. Agora, fora do jardim, a natureza humana, as características, temperamentos, jeitos, ideias, foi sendo humana. E aí chegamos aqui, no capítulo 6, onde a natureza humana estava de tal forma que Deus olhou aquilo e falou, não foi para isso que eu criei. Não foi para isso que eu preparei. Vou acabar com tudo. E diz o texto aqui que Deus olhou, viu a maldade, viu a perversidade e se arrependeu.
Você imagine Deus, o Todo-Poderoso, sábio, conhecedor de todas as coisas, se arrepender de alguma coisa? Veja isso. Se ele conhece 1000 anos, 1 milhão de anos, se ele sabe o presente, o futuro e o passado, ele não sabia que o homem ia pecar? Ele não sabia que ia ter aquela perversidade? Não sabia que aquilo tudo ia acontecer? Hein? Imagina você fazendo um trabalho, está lá fazendo um quadro. Bota solda, parafuso, corta e não sei o quê. Se você sabe que vai dar errado, você continua fazendo? Não continua. Se você vai fazer um macarrão, prepara tudo bonitinho, no final ficou aquele negócio tudo grudado, tudo maçudo. E para piorar, salgado. O que tu faz? Come. Come. Infante come. Infante come. Cíntia não come, não. Joga fora, né, Cíntia? Joga fora. Fica com fome, come biscoito, come bolacha. Pede o aplicativo, come arroz puro, feijão puro, mas Deus, ele sabia. Então, quando você lê esse texto arrependido, não é literal, é figurativo. O macarrão ficou grudado, mas mesmo assim você vai comer. Você sabe que o teu trabalho não vai ficar legal. Você desfaz um pouco ou todo e começa a refazer, lembrando-se de onde fez errado. Então, quando você lê aqui nesse texto arrependido, não quer dizer que Deus se arrependeu como nós temos na nossa ideia. Deus só não gostou do que viu. Deu para entender isso? Só não gostou. E por que que isso aconteceu? Porque, diferente do trabalho, diferente do macarrão, o ser humano tem livre arbítrio. Sabe aquele negócio que está em casa, quem tem filhos ou quem não tem filhos tem irmão, ou quem não tem irmão tem os pais, e os pais falam, não faz isso, e você vai mesmo assim faz? E é 1, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, e aí o que acontece com você? Eu não digo que se arrepende de ter o filho, nem de ter o irmão. Não chega a tanto. Mas dá uma ira, dá uma raivinha. Poxa, eu mostrei, eu ensinei, eu falei, já aconteceu antes. Por que que continua fazendo aquilo que eu disse para não fazer? É o que Deus estava vendo. E aí Deus, sabendo do futuro, pensou, olha, eu vou tentar acertar a coisa. Então, tem um motorista aqui, profissional, quando está num trânsito ali, pega o GPS e esse caminho não está bom. Aí procura outro caminho para chegar no mesmo objetivo. Está engarrafado, está uma região perigosa, tenta procurar outro caminho. Assim vai fazer um macarrão, está vendo que não vai ficar legal, tenta dar um jeitinho. Então Deus ali, ele não deu um jeitinho. Ele tentou consertar na origem, mostrando para o ser humano, olha só, essa perversidade não dá para continuar, gente. Vocês vão precisar tomar uma atitude. E qual é a solução para o pecado? Me respondam aí. Qual a solução para o pecado? A Luana é teóloga. Fala aí, Luana. Qual a solução para o pecado? Quem vai falar, gente? Está ao vivo não, tá? Ninguém vai ouvir, não. Pode falar. Hã? E parabéns, a salva de palmas para ela.
A solução para o pecado é o arrependimento. Então Deus falou assim, olha, eu dou para vocês 120 anos. Olha como é que Deus é bom. A gente bota o nosso filho de castigo. A Samara botava os irmãos, os primos e os sobrinhos. Pode contar como ou não? Não conta, não. Pode, pode. Não tem vergonha do que tu fez, não? Gente, ela não tem vergonha. Eles gostavam. Botaram ela de canto numa parede, assim, num milho. Meu Deus, não era isso? E ficava um tempo, uns minutos, não é isso? Não. Era algumas horas até a mamãe chegar. Para vocês terem ideia de como eram os priminhos. Deus deu 120 anos para que aquelas pessoas, para que a humanidade se arrependessem daquela impiedade, daquele pecado e tivessem alguma solução. Então eu digo para vocês já de cara, se o pecado está te atormentando, te perseguindo, você tem um prazo aí para se arrepender. Você tem um período. Graças a Deus. Porque no nosso caso, como aqui no nosso exemplo, é na hora. Desobedeceu, é na hora. Lá em casa tinha o quê lá em casa mesmo? Dona Maria? Tinha Dona Maria. Aí você se arrepende, já diferente da nossa amiga aqui, né? Então, a gente faz na hora. Uma punição, uma palavra dura, um castigo. Nós somos imediatistas, mas Deus, na sua misericórdia, deu um tempo de 120 anos para que houvesse uma mudança, de comportamento. E esses 120 anos foram quase o tempo onde Deus chamou Noé e falou assim, constrói a arca. Tu tá doido, Noé? Cadê chuva? Cadê rio? Cadê mar? Tu tá doido? Não, eu vou construir uma arca que Deus vai nos livrar. Tudo bem, Noé, pode construir um barco, mas para que uma arca desse tamanho? E Noé foi motivo de escárnio, de chacota, porque estava maluco. E a atitude que você vai tomar para que Deus mude o decreto sobre sua vida, pode ser que alguns não entendam. Mas o que importa é que no final desse período que você passe de arrependimento, seja o suficiente para Deus te livrar. Que toda a nossa semeadura tem colheita. Todas as nossas atitudes têm consequências, principalmente o pecado. Eu fui no dicionário ver o que significa pecado. Violação de um preceito religioso. Quem é religioso aqui? Eu sou religioso. Eu tenho uma fé, uma crença, sou religioso. Desobediência a qualquer norma ou preceito. Falta, erro. Então, a desobediência ou a violação de um preceito não é só em relação à vida espiritual. A vida cotidiana também. Passou um sinal vermelho, estacionou no lugar errado, não pagou IPTU, não pagou condomínio, imposto de renda, então, se não pagou, vem multa em cima. E Jesus completou falando, olha, dá a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então, até isso, aí a coisa pega. Transgressão do preceito religioso. Vício. Oh. Por que o vício é um pecado? Porque o teu prazer está naquela coisa e não em Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas.
Então, o vício, ele te aprisiona em algum comportamento ou em alguma atitude. E não quer dizer somente em drogas, em álcool, qualquer coisa que você tem como hábito, que você não consegue parar, nem para adorar a Deus, é considerado um vício, né? Maldade deliberada, consciente, que rompe a relação entre Deus e o homem. É o que estava acontecendo aqui, a perversidade. Porque tem gente que comete o pecado porque não sabia que era pecado, e tem um conhecimento. Tem gente que desobedece, mas nem sequer sabe que estava desobedecendo. Eu nem sabia que tinha um radar, não sabia que tinha uma placa, não sabia que podia estacionar aqui, né? Então, não sabia que podia fazer isso, tal coisa. Então, tem isso. Mas tem aquele que sabe que é errado e que mesmo assim continua fazendo. Sabe que não pode e mesmo assim não vai ter problema não, ninguém está vendo, está todo mundo fazendo, e aí então persiste. Então isso tudo aí é pecado. Por conta disso tem as consequências. Qual foi a consequência? Um decreto. Lá atrás Deus falou para Adão, olha, se comer desse fruto, morre. Se agora eu desobedeço, eu morro. Não, literalmente, graças a Deus por isso, mas figuradamente, espiritualmente, existe uma morte. Porque assim como Adão saiu do jardim, Deus não podia mais conversar com ele, o pecado hoje nos faz esse mesmo afastamento de Deus. E aí é uma morte. A gente comemora aqui, a gente relembra aqui todo mês a ceia do Senhor. E lá em 1 Coríntios 11, 30 fala, porque há entre vós fracos, doentes, que dormem. Então, o fato de estar dentro da igreja não quer dizer que está em comunhão com Deus. O religioso, entre aspas, é aquele que está dentro de uma igreja ou dentro de um templo qualquer, que está ali só porque está todo mundo. É porque tem que escolher uma religião. Azul, irmão? Tem que escolher uma religião. Aí é religioso. Mas quando você toma a decisão e você está num lugar, como foi falado hoje, para adorar no sentido de gratidão a Deus, aí já não é mais um religioso. Nós dizemos no nosso meio que você já é um adorador. Você é um servo, você é um seguidor de Cristo, que está ali em agradecimento pelo que Jesus fez em sua vida. Agora, quem quiser permanecer no pecado, tem 120 anos para mudar de atitude. Isto é um período que Deus suporta. E enquanto Deus suporta, Deus envia um socorro, uma tábua de salvação, uma solução para aquilo que está te acometendo. Porque se não fosse assim, eu cometi o pecado, morria. Mas não, Deus nos dá um tempo. É claro que esse tempo vai variar de acordo com o pecado, de acordo com a pessoa com Deus, de acordo com a situação, não sei qual é esse período, né, que a gente vai ter. E afinal, posso até perguntar para vocês, quanto tempo Jó teve para ter uma vida mudada? Vamos, teóloga. Quanto tempo Jó perdeu tudo e depois recuperou? Hein?
Não fala. A Bíblia não fala. Eu já disse isso aqui, vocês lembraram. A Bíblia não fala o tempo que as coisas acontecem conosco. Fato é que nós não podemos demorar muito, porque senão vai vir um dilúvio. O tempo é individual, a situação é individual. A Bíblia diz que para quem tem muito, muito será, para quem muito foi dado, muito será cobrado. A Bíblia diz que aquele que não tinha conhecimento, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Então, realmente é individual. Mas o fato de que Deus está suportando uma pessoa num pecado que eu estou vendo, não quer dizer que Deus vai aguardar o mesmo tempo para mim. Eu posso ficar fraco, posso ficar doente e posso dormir, mesmo estando na casa de Deus, mesmo estando numa igreja, mesmo estando lendo Bíblia, mesmo estando cantando e adorando. Então vejam que é muito sério essa questão de pecado. Mas diga aí, glória a Deus. Existe uma arca. Mas você tem que construir essa arca. Não é para ir na aba de ninguém não, como se fala. Noé, que diz aqui a Bíblia, que Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Noé, você vai ficar livre desse dilúvio aí, você vai ficar livre dessa situação, mas vai construir a arca. Já pensou se Noé não tivesse acreditado e construído? Já pensou se Noé, no meio do caminho, tivesse desistido porque as afrontas, as brincadeiras? Você imagina Noé falando com a esposa dele. Tu bebeu muito, hein, Noé? Os filhos, são os caras no colégio, jogando bola. As brincadeiras que deviam vir dos amigos. Teu pai é maluco, mas aqueles caras devem ter brigado com um monte. Vai falar mal do meu pai, não. Vai falar mal da minha mãe, não. E era briga feia. Mas ficaram mais de 100 anos lutando. Assim como você hoje também precisa lutar para construir a tua salvação. E sabemos que a arca é figurativo. E figura quem? Figura quem? Acho que só poucos sabem, apóstolo. Diga aí, a arca da salvação é Jesus. E é você quem constrói Jesus. É você que bota Jesus dentro de você. Tem pastor, tem ministério de adoração. Hoje estavam pensando, não? Viu as letras das músicas de hoje? Eu vi uma fumaça aqui, eu não sei o que era. Eu fui até lá fora olhar para ver se tinha alguma pegando fogo. Porque a glória de Deus se manifesta em nosso meio. Mas isso eu só vou ver, sentir, dependendo do trabalho que eu esteja fazendo para que Jesus esteja em mim, construindo Jesus dentro de mim. Aí na didática ou pedagogia talvez falem, né, uma nova construção, uma nova mentalidade. Mindset, né, Lucas? Mindset. Você pensa diferente, uma coisa diferente. E você vai construindo dentro de você essa salvação. Se você valorizar, vai ser construída mais rápido. Se você não der muito valor, muita questão, eu vou no domingo, eu culto, não precisa ler Bíblia, que vão ler lá, não precisa cantar, porque vão cantar lá. Vai passar dos 120 anos. E aí vai vir a sentença e você não vai estar preparado. Porque pecadores todos somos. Mas existe diferença entre o pecador e o ímpio. Aqui no capítulo 6 fala do ímpio, a perversidade. Sabiam que estava errado e queriam continuar fazendo errado. O pecador é aquele que desobedece. Mas aí chega o guarda e fala, opa, está errado.
Chega a continha, opa, tem que pagar. Vou me virar, vou pegar emprestado, fazer, não sei o quê, mas vou pagar. E paga. Então, é um pecador que está se acertando, se ajustando. E é por isso que a Bíblia diz: crescei na graça e no conhecimento. Buscar e crescer até a estatura de varão perfeito. Mas continua sendo pecador. A diferença agora é que dentro da arca, eu não corro mais atrás do pecado. Eu me converto, quer dizer, eu viro o sentido, e agora é o pecado que corre atrás de mim. São as tentações, são os problemas, são as dificuldades que vêm atrás de mim. Mas se eu já estiver dentro da arca, se Jesus já estiver construído e eu entrado nele, ele em mim, assim como disse João, Pai, que eles sejam um, como eu sou um contigo. É uma unidade. Agora, se eu fico aguardando, Deus é bom, Deus é misericordioso, eu aceitei Jesus uma vida e estão salvo para sempre, não? Glória a Deus, aleluia. Vai chegar o dilúvio. E lá no capítulo 9, depois do dilúvio, depois que Jesus estava construído dentro de nós, depois que estamos ali protegidos e passou aquela tormenta, aquele tumulto, passou a situação toda, Deus já nos concedeu o perdão. Aí nós podemos sair da arca. Mas não é deixar Jesus. É viver a vida que Deus programou para nós. Preparou para nós. Já falamos, eu apóstolo pedindo perdão já pelos nossos filhos, pelo tempo da nossa ignorância, pelo que nós fizemos eles passarem na adolescência deles e na infância. Porque a gente era rígido demais, a gente era crente demais. Igreja em primeiro lugar, o tempo todo era igreja, o tempo eles não viveram. Então, às vezes, como religioso, como cristão, seja o termo que queira dar, nós somos tão crentes que deixamos de viver a vida que Deus tem proporcionado para nós nessa terra. Porque naquele tempo diziam para nós que o prazer era estar na casa de Deus. Então, todos os dias da semana era igreja. Não viajava, não passeava, o dinheiro que tinha era para a igreja, que já não era muito, e tal. E os meninos querendo brincar, os meninos querendo fazer aquilo, os meninos, não pode, não tem, não pode. Mas Deus quer que a gente use essa salvação, se apoderando dos benefícios, não de ser um crente, mas de ser filho de Deus. Porque aqui Deus fala para Noé, olha só, tudo que está aí é para vocês. E aqui Deus fez uma mudança. Eu quero pedir perdão aos irmãos que eu tenho ensinado errado, mas aprendi ontem na escola dos homens, que eu havia falado tempos atrás que no jardim do Éden, Adão era vegetariano, que comia só os vegetais, mas que quando saiu do jardim do Éden, Deus proveu o cordeiro e a partir dali ele começou a comer carne. Eu havia ensinado isso, mas eu aprendi ontem que não é assim. Aprendi com um cardiologista, pastor, porque aqui diz, versículo 9:4, 9:3. Tudo que vive e se move servirá de alimento para vocês. Assim como lhes dei os vegetais, agora lhes dou todas as coisas. A picanha é de Deus. Então foi a partir do dilúvio, depois do dilúvio, que os homens passaram a comer carne. Porque assim Deus permitiu e até determinou. Come tudo. Até aquele momento, eles estavam comendo só os vegetais. A partir de agora, estariam podendo comer de tudo. Mas Deus deu a advertência, olha, não é pegar e matar qualquer um e comer, não. Quem derramar sangue vai pagar com sangue. Aí eu estava pensando, né?
É por isso que nós temos o sentimento dentro de nós de não fazer mal às pessoas, de não matar. Todo mundo sabe que é errado. Até o índio lá não sei de onde, até o esquimó lá do não sei de onde, sabe que não pode matar. Nem animais. Por isso que é considerado a caça de animais, é proibido em muitos lugares, é um erro. Machucar um animal, um gato, um cachorro, não é permitido, porque Deus determinou assim. Se não for para comer, não mate. É claro que a perversidade daquele tempo diante de Noé ainda está, porque a natureza humana ainda permanece. Então estão matando por aí à toa. Infelizmente, é um tiro para lá, uma facada para cá. Mas sabe que está errado. Sabe, porque aqui Deus determinou e decretou isso. Então, refazendo, esquece que eu falei lá do Gênesis de Adão e passe a comer carne a partir de Noé, capítulo 9, Deus permitindo somente aquela instrução que está aqui e que está lá no Novo Testamento. Não coma o sangue, porque sangue é vida. Então, há essa restrição entre os judeus e nós, evangélicos, temos também esse certo cuidado de não comer carne com sangue, né? Então, é um cuidadozinho que nós temos aí. Alguns têm esse cuidado mais rigoroso, outros não estão nem aí, mas está aqui escrito. Então, Deus aqui deu uma nova oportunidade para Noé e a sua família de viver os benefícios da terra. Os benefícios da natureza que Deus criou. Não somente ficar preso, né, dentro da arca. Assim como aquele irmão do filho pródigo. Pai, eu estou aqui contigo essa vida toda na igreja, sou crente há tanto tempo, sou obreiro há tanto tempo. Por que nunca fez festa para mim? Ué, meu filho, não teve festa porque você não quis. Era tudo teu. Era tudo teu. Por que tu não falou que queria uma festa? Então, nós deixamos de usufruir. É claro que a nossa vida como cristão deve ser moderada. Diga aí, moderada. Não é porque Deus deu oportunidade de nós vivenciarmos todas as experiências com a natureza, com a vida que temos, que a gente vai negligenciar a adoração a Deus, o serviço a Deus. Até porque a grande comissão de Jesus fala isso. Olha, ide por todo o mundo, por toda a Judéia, por toda Jerusalém, por toda a Samaria, por todo o Brasil, pregando o Evangelho, ensinando, batizando. Então, existe momento para tudo. Existe momento para nós... no nosso comportamento, família, casa, trabalho, lazer, parentela, igreja, culto, ensaio, arrumação, colégio, há tempo para tudo debaixo desse sol. No nosso tempo, nós aprendemos, irmã Joyce, primeiro igreja, depois família, depois trabalho. Não é bem assim. Primeiro Deus, família, trabalho, igreja. Agora, tem uns que não estão nem aí, né? Ah, vou fazer um curso. Quando é o curso? É domingo à noite. Ah, então eu vou fazer. Ué, mas podia ter escolhido segunda. Segunda não tem culto. Por que não escolheu segunda? Então, aí nós estamos dizendo para Deus se eu quero estar na arca ou eu não quero. E isso para Deus pode ser considerado como aquele que negou Jesus. E aí é ruim. Mas o que Deus quer para você é que você tenha a oportunidade de se arrepender. Mas não deixe passar muito. Porque de toda essa cidade, de toda essa comunidade que ouviu essa instrução, esse mandamento, só a família de Noé se salvou. Porque os outros não acreditaram.
Então, o arrependimento é o que muda o nosso destino. Diga aí, eu me arrependendo, mudo o meu destino. E o que é arrepender? Cristiane é aluna assídua da Escola Bíblica Dominical. Ela respondeu certo. Vocês aí estão vacilando. O que é arrepender-se? Hein? Reconhecer que é errado. Reconhecer que é pecado. Porque se eu não acho que é problema, primeira coisa é reconhecer. E só vou reconhecer se eu conhecer a Bíblia. Errais não conhecendo as Escrituras. Se eu não conheço as Escrituras, eu não vou saber que é pecado. Mas quando eu souber, fiz errado, pequei. Eu reconheço que pequei. Eu reconheço que errei. E no nosso temperamento, muitas vezes a gente não reconhece, né? Nem para as pessoas que estão ao nosso redor, às vezes que estão magoando, entristecendo, nem perante Deus, que Deus me conhece. Deus sabe como eu sou. Eu nasci assim, vivo assim e vou morrer assim. Às vezes a gente passa isso pela nossa cabeça. E às vezes nem internamente eu reconheço. Não, eu fiz isso por causa daquilo. Eu fiz isso porque fulano fez isso, fulana fez aquilo. Aí, então, reconhecer. Segundo, tomar a decisão de não fazer mais. Isso que é arrependimento. Por isso que João lá no deserto falava, arrependei-vos. Reconhece que estão fazendo errado e tome a decisão de não fazer mais errado. Ainda que faça, mas pelo menos você está tentando não fazer, procurando aprimorar, né? Por isso é a construção de Jesus. Quanto mais eu me arrependo, reconheço, tomo a decisão, mais Jesus vai entrando, porque Jesus olha para a gente, gostei. Assim como, né, Deus olhou para Noé, teve benevolência. Não é que a gente mereça quando a gente se arrepende. É porque Deus é bom, Deus é misericórdia, joga a graça dele sobre nós, e é por causa disso que nós estamos aqui. Então feche seus olhos. Será que Deus te fez lembrar de algum pecado que você cometeu? De alguma falha? Não é coisa assim tão grande não, mas você sabe que errou, sabe que podia ter agido diferente. Você até tentou, mas sabe como é que é, né? A carne é fraca. Toma a decisão de se arrepender. Toma a decisão de construir Jesus para que você esteja na arca. E o dilúvio, esse caos que está acontecendo no mundo, não venha ceifar a nossa vida, vida espiritual, vida figurada. Pai querido, eu oro, abençoa os teus filhos. Estamos aqui reconhecendo as nossas fraquezas, Senhor. Reconhecemos que pecamos, desobedecemos a Ti, quebramos os preceitos da religião, desobedecemos as normas e preceitos, transgredimos, Senhor, e muitas vezes somos viciados em tantas coisas. E mesmo sabendo que é errado, e nós insistimos, Senhor, neste erro. Mas, Pai querido, nós queremos agora nos apoderar da sua benevolência. Perdoa-nos, Senhor. Passa do sangue de Jesus sobre nós. E não deixe que fiquemos dormindo neste mundo, Senhor. Mas que tenhamos vida, e vida em abundância, que Jesus veio para nos proporcionar. Para usufruirmos
das tuas bondades, do reino de Deus, não somente no mundo espiritual, mas usufruirmos também da boa vida que tu queres nos dar neste lugar. Queremos estar como aquele que é provido por ti, do alimento, da roupa, do calor, do frio, do sustento, da paz, do amor de uns com os outros. Senhor, dai-nos a tua graça para que nós estejamos fazendo a diferença neste mundo, não como aqueles que vão com a multidão, mas com aqueles que caminham com Cristo, como aqueles, Senhor, que estão achando graça, onde tu olhas e tu se agradas de nós, assim como tu disseste, teu servo tu falas para nós. Chamo de amigo, Senhor, chama-nos de amigos, Senhor, porque queremos viver essa vida, Senhor, de amigos de Cristo. Mas se ainda há em nós dificuldade, que venha o teu Santo Espírito, dando-nos força, dando ousadia, Senhor, aos teus filhos, para perseverarem na palavra, perseverarem na fé, perseverar na confiança, perseverar na adoração daquele que é Rei, poderoso e maravilhoso. Senhor, fica conosco, dai-nos a tua graça e a tua bênção, é o que lhe pedimos, em nome de Jesus.